Fala, rapaziada. Galera, eu quero aqui debater com vocês alguns assuntos, tá? Que aconteceram aí durante a semana. E como eu abri meu Instagram hoje, e eu não tinha aberto, aliás, desde quando aconteceu aquele problema lá com o Instagram oficial do Legado, né? Eu não tenho acessado muito o Instagram, né? Até porque eu não acesso muito o meu Instagram pessoal. E hoje eu pude acessar e ver algumas coisas lá, principalmente a questão de estrutura, né? Que algumas pessoas aí falaram, né, que a Mucura tem uma estrutura de alto nível e o Remo não tem nada de estrutura. Queria fazer dois comentários breves aqui referente a isso, né? E também quero falar aí sobre o time do Antônio Oliveira que vai enfrentar amanhã o Atlético, tá? Primeiramente, bora falar sobre a tal da Samantha Alves. Eu juro pra vocês que até hoje eu não sabia quem era a Samantha Alves. O N, ela tem 3 milhões de seguidores e você não conhece a Samantha Alves? Sim, não conheço. Não conheço, juro pra vocês, não conhecia. E aí, né, tava um burburinho nas redes sociais que alguns torcedores do clube do Remo foram lá no perfil da Samantha, que ela fez uma cobertura no Repátrio da Mucura, né? E pelo que eu pude entender, ela é declarada mucurenta, ou alguma coisa do tipo, né? Ela fez algum elogio. E aí alguns torcedores do Remo, abre aspas, fecha aspas, enciumados, foram lá no perfil da Samantha Alves atacar ela. Bom, se você é torcedor do clube do Remo e foi fazer isso lá, eu não tenho nem o que te responder, irmão. Porque olha só o nível de decadência que você tá tendo. Você tá incomodado porque uma influencer elogiou uma torcida e não gostou de outra torcida. Ou alguma coisa do tipo, tá? Como eu disse pra vocês, eu tô meio por fora desse assunto. Não sei se nem se ela falou mal da torcida do Remo, pouco me interessa, né? Quem é a Samantha Alves pra falar mal do Remo, alguma coisa do tipo? Eu acho que não foi isso. Mas eu só tô falando o seguinte: eu jamais me incomodaria se determinada influência fosse fazer conteúdo lá na torcida da Mucura e não fizesse no Remo. Eu jamais perderia meu tempo com isso, tá? É apenas a minha opinião referente a isso. Vamos lá agora para a questão de estrutura, né? Que eu gostaria só de fazer uma pergunta para os torcedores do Clube do Remo que estão aqui no nosso canal. Você se surpreendeu com a estrutura que o Clube do Remo tem? Acompanhando o Remo? Principalmente você que está aqui no Legado, nesses 4 anos aí de canal, né? Quase 5 anos. Você se surpreendeu com o que você viu? Eu não cheguei a ver o vídeo, tá? Também da ESPN. Erro meu. Eu só acompanhei os comentários nas redes sociais e pelo que eu pude entender, Fute Pará e Futebol Bueiro se aproveitaram, né, da questão do conteúdo da Mucura, porque é assim, né? Mucura tem um cagão maior que o do Clube do Remo. Essas duas páginas aí, elas fazem a festa. Pelo que eu pude entender, foi isso, tá? E aí, o debate foi da questão da estrutura do Remo, que a estrutura da Mucura é uma estrutura de alto nível, alto gabarito. Muitos jogadores deixam de ir, por exemplo, pro Vila Nova para vir jogar no futebol paraense para desfrutar do alto grau de estrutura que a Mucura tem. Para de se humilhar, Mucurento. Para de se humilhar, cara. Para de se humilhar. Para com isso, cara. Todo mundo sabe, eu pelo menos sei, tá? Que a estrutura do Remo não é nem mínima. O Remo não tem quase nada de estrutura. E o pouco que o Remo tem de estrutura foi o torcedor. Que foi a questão lá do Bainão. Que os caras tentaram, fizeram de tudo para destruir o Bainão. E graças ao torcedor, o Bainão tá hoje aí. Funcionando. Graças ao torcedor. Fizeram de tudo para acabar com o Remo. E você sabe disso, Mucurento, porque você não cansa de repetir isso. Só que você leva pro outro lado. A gente aprende com isso, a gente leva pro lado da superação. E não é novidade pra gente que a gente não tem estrutura. Agora eu não vou cair no erro e na burrice de falar, ó, temos que ter uma estrutura pelo menos igual a da Mucura. Não, a da Mucura é o mínimo. E o Remo não tem que ter o mínimo, o Remo tem que ter o ideal. O Remo tem que ter o ideal. É isso que eu cobro aqui. Pra gente parar de pagar salário alto, por exemplo, a Viseu. Se a gente tivesse o mínimo de estrutura, duvido se a gente estava pagando o salário que a gente paga pro Viseu. Não, a gente estaria pagando um salário desse, mas para um jogador bem melhor. Que poderia entregar pra gente o que o Viseu não entrega. Então,
Pra você, meu amigo remista, que, vamos ter uma estrutura pra não perder pro rival. A gente não pode, gente. A gente passou muito tempo caindo nesse erro de se comparar com eles. Eles não têm nada, absolutamente nada. Eles não têm título de expressão. Eles não têm uma torcida maior que a nossa. Por que que a gente vai querer utilizar eles como exemplo pra alguma coisa? Não, não. Você tem que ser exemplar, por exemplo, com o Goiás. Olha a estrutura do que o Goiás tem. O Goiás está todo o tempo numa Série A. Você tem que pensar nisso. Aqui próximo, né? Próximo aqui. Aqui no estado, né? Aliás, próximo aqui da região. Vamos lá, Fortaleza. Fortaleza, Ceará. 2 clubes com uma estrutura ímpar. É aquele padrão ali. Só que demora muito, tá, gente? Não é do dia pra noite. Principalmente pro Remo. E outra coisa, você sentiu vergonha disso aí? Eu não senti vergonha não, mano. Sério, sério mesmo. Tô falando sério. Não senti o mínimo de vergonha. Sabe quem deve sentir vergonha, que provavelmente não sentiu vergonha? O Tonhão. O Tonhão. O Tonhão, que deveria sentir vergonha. E deveria correr atrás para que isso não acontecesse mais. Porque ele é o presidente do Remo. Nós fizemos o nosso trabalho. Nós salvamos o nosso estádio. Nós buscamos sempre salvar o nosso clube, tá? A gente fez o que estava ao nosso alcance. Agora, se o presidente do clube não faz nada para melhorar a estrutura, aí o culpado já não é eu. Vou continuar cobrando aqui. Vou continuar cobrando. E eu espero, sinceramente, que o Tonhão, ele tenha sentido um pouco de vergonha referente a isso. Porque quem sabe não mude alguma coisa, né? Espero até que ele tenha visto isso. Porque se eu que tenho rede social não vi, imagina o Tonhão, né, cara? Imagina o Tonhão. Mas, bora falar agora aqui sobre o trabalho do Antônio Oliveira. Mas antes disso, tá, galera? Eu quero aqui falar sobre os nossos patrocinadores. Esse vídeo tem um patrocínio aí de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você está procurando seu artigo aí religioso, entre em contato com a Santa Fé. O telefone tá na tela aí pra você, tá? Escapulários, textos, imagens, tudo isso você encontra na Santa Fé. Bora lá falar agora sobre o Antônio Oliveira, né? Que testou várias variações táticas e vai jogar com o mesmo time que conseguiu tomar um calor do lanterna da competição. Basicamente o mesmo time. A única coisa que vai mudar é o Camutanga, que vai sair para a entrada do Reinaldo. Mas é o mesmo time. Aquele mesmo meio de campo, com Luan Martins, com Pedro Castro e com Pavani. Pelo menos é o que vem sendo divulgado aí na mídia. Eu quero ser otimista, eu quero acreditar que isso não seja verdade. Eu quero acreditar que o nosso treinador tenha tido botado a mão na consciência e entendido que aquele meio de campo ali não funciona. E realocado o Jadson para o meio de campo. Porque, gente, se a gente jogar com aquele mesmo time, com o Adailton de centroavante, sabe? Com aquele meio de campo ali, arame liso, que só cerca, não marca ninguém. Gente, a gente vai ter muito, mas muito problema com o Atlético. Mas muito problema. É capaz de a gente tomar um fumo maior do que a gente tomou nesses 2 últimos jogos. Porque esse meio de campo do Clube do Remo não marca ninguém. Esse ataque do Remo, só o Pedro Rocha existe nele. Só o Pedro Rocha. Se tirasse o Janderson e o Adailton, pra mim não seria problema. E colocasse o Marrone, por exemplo, o Davó, pra mim não seria problema. Ao lado do Pedro Rocha. Pra mim não seria problema. Agora, é claro, né? E nós precisamos aqui falar isso pra você. O nosso treinador precisa mexer no time. Não dá, Antônio Oliveira, não dá pra jogar com o mesmo time que você jogou aquele clássico e tomou um apavoro da Mucura, pô. Você tomou um apavoro do lanterna da competição. Time que tinha vencido um jogo no campeonato. E você quer repetir o mesmo time? Não, cara. Não. Se você conseguiu perder da maneira que perdeu pro pior time da competição, imagina para um time que vem de 2 vitórias seguidas e que venceu o líder do campeonato fora de casa. E joga em casa, tá? O Atlético joga em casa. Então é um jogo que o Clube do Remo não pode vacilar e não pode se dar o luxo de perder o jogo. Ou de deixar o Atlético vivo. Uma vitória já afasta o Remo de vez ali dessa briga ali de baixo ali. E o Remo volta a pensar em G4 da competição. Uma derrota, meu amigo, aí é praticamente adeus a briga por acesso, tá? Praticamente adeus. Porque se esse treinador repetir o mesmo time e perder, irmão, a esperança vai ser praticamente nula.
Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.